Oi, gente. Então, vim contar um pouquinho aqui da minha história pra vocês, né? O que tem início lá em 2002, o contato aí diretamente com o esporte, com o atletismo, alto rendimento. Quem é de Joinville, né, conhece a pista da Univille, né, que eu comecei lá em 2002, comecei fazendo heptatlo, experimentando todas as provas. E aí depois de um certo tempo, né, que eu experimentei todas as provas, eu olhei um menino lançando o dardo lá assim, nossa, que bonito, né? Aquela lança planando assim, no meio do campo, verdinho. Então eu comecei a me identificar mais com essa prova e comecei o treino, né? Na verdade eu já vinha treinando, e aí na minha primeira competição, em poucos meses, eu fiquei em 7º lugar, né? Com 12, 13 anos, sem muita expectativa e sem muita experiência de vida também. Aí em menos de um ano, né, eu já consegui um título ali de 3º lugar, pensei, eu vou ganhar a minha primeira medalha. Não foi medalha, foi um quadro, né? Para quem é dessa época aqui de 2003, meus amigos aí, todo mundo ganhou esse quadrinho. Foi o único quadrinho, depois vieram bastante medalhas, né? O interessante é que no dia que eu ganhei esse quadrinho, falaram assim, e o professor vai dizer que você não precisa mais treinar porque você não ganhou, né? Eu achei uma coisa estranha, assim, pra uma criança, né, de 12, 13 anos ouvir isso. Só que eu não sei porque não me abalou em nada, daí eu pensei assim, se ele mandar embora, tipo, tava conhecendo o negócio aí, não tinha noção de nada. E depois disso, não sei se foi um gatilho, eu comecei a ganhar todas, digamos assim. Eu não acho que despertou o desafio, né? Assim, vou mostrar pra ele. E o que eu acho mais interessante é que o esporte, ele nos molda, né? A gente faz acreditar na gente mesmo e que os desafios, eles são feitos para ser superados. Como eu era bastante jovem, né? Então a categoria lá de 15, 17, 19 anos eu comecei a ganhar todas ali por um tempo, né? E daí, porque não tinha aquela pressão de quando você é o ano do veterano daquela prova ali, dos 15, dos 17, não estava no ano de obrigação de ganhar. Então eu simplesmente treinava todos os dias, né? Eu nunca fui uma pessoa de faltar aos meus compromissos. E sempre treinando direitinho e o resultado vinha, né? Eu sempre tive o sonho de fazer handball, porém, como eu estava ganhando muita medalha no atletismo e o resultado dependia exclusivamente de mim, aquela adrenalina, aquela competitividade foi ficando cada vez maior e a vontade de fazer handball ficou adormecida ali, né? Então, olhava para as minhas medalhas, viajar, conhecer outros estados, comecei a competir na seleção catarinense. Aí depois a gente, né, campeonatos brasileiros, viajar, conhecer outros estados, outras pessoas, isso assim é uma coisa que motiva a gente, que faz você ver o mundo de outra forma, né, a gente tem outras experiências. Apesar que o atletismo, né, ela sempre foi uma modalidade assim muito desvalorizada, porque a gente eu não tinha sapatilha adequada, a gente não recebia, tipo assim, os incentivos que algumas outras modalidades recebiam, né? O futebol a gente nem compara com as outras modalidades, porque eles têm muito mais estrutura, né? Só depois de algum tempo que teve massagista lá na pista, que foi dando algum suporte, a gente ganhava uma ajuda de custo ali por uns 10 meses, que era um valor simbólico, né? Só que o que eu vi, assim, era a vontade dos atletas e a experiência ali dos professores, né? Que é da fundação, que provavelmente deve ser os mesmos até hoje. Muito tempo atrás, quando eu era adolescente, muito antes disso, alguns atletas ganhavam bolsa na faculdade, né? E por vir de família humilde, né? A mãe dona de casa, o pai pedreiro, pensei assim, é uma oportunidade que eu vou agarrar. Só que no fim acabou não acontecendo, né? Eu acabei entrando pelos meus próprios méritos mesmo, passei em 3º lugar no vestibular para educação física. E em 2007 eu ingressei ali na licenciatura da Univille, com bolsas do artigo 170, 171, comecei a fazer estágios daqueles não remunerados, né? E o legal da faculdade é que você entra num outro universo, onde a tua cabeça, ela abre, é uma coisa assim fantástica, né? A Faculdade de Educação Física, ela te abre um leque de muitas oportunidades,
só que ela não se aprofunda muito, né, nas coisas, porque são muitas opções. Então, assim, a gente tem que buscar, né. E quando eu já estava na faculdade, né, que eu acabei me mudando algumas vezes de cidade, eu já comecei a trabalhar na área da musculação, devido já ter o contato ali desde 2002, né, que meu contato na musculação já tem, hoje faz 20 anos. E para tentar concretizar esse sonho de ser atleta, do atletismo, só para a gente finalizar essa parte, eu acabei indo morar em Bragança Paulista, né, na equipe Rede, onde a principal concorrente era as meninas da DBMF, que eram as melhores do Brasil na época, né. E nesse treinamento lá foi bem mais pesado do que aqui em Santa Catarina, que aqui, depois que eu conheci São Paulo, eu vejo que aqui é bem amador o esporte. E lá a gente treinava de 4 a 6 horas por dia, a infraestrutura era outra. Ganhei 2 sapatilhas da minha prova, que eu nunca tinha visto uma sapatilha da minha prova, que tem aqueles preguinhos atrás, né? Ainda tem ali guardada. Depois mostro pra vocês. E lá no interior de São Paulo, o volume de competições é muito maior, porque lá as regiões são... Lá as competições são por regiões para depois ir para o estadual. Aqui em Santa Catarina, como tem muito pouco incentivo ao esporte, poucas equipes, né? Até as cidades grandes, as equipes são pequenas, por exemplo, como Florianópolis na época, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas eram equipes pequenas, né? E com aquele volume de treinamento, equipamento de ponta, era patrocínio da Nike junto com a BMF, nossa, é um outro mundo, né? Fiquei apaixonada por São Paulo, queria ficar lá de todo jeito, mas infelizmente não teve como, né? A equipe encerrou o contrato ali quando as outras equipes já tinham encerrado as contratações. Eu achava que ia ficar na equipe devido ao 3º lugar no Troféu Brasil, que era a principal competição do ano, que era de mais visibilidade nacional. Não sei se posso chamar de frustração a questão de sempre ficar por 1 metro uma colocação de sul-americano, de mundial, mas ficava aquele gostinho de quero mais, né, de ter o uniforme da seleção brasileira, mas enfim, a gente não pode ganhar todas, né, então, e tá tudo bem, né, a gente tem que ver que tem outros fatores além da nossa vontade e da nossa dedicação. Aí eu estudei 6 meses na FESB, lá em São Paulo. Depois eu não consegui fazer a transferência da faculdade, tinha uma outra faculdade lá. Em 2009 acabei voltando ali para aqui, para Joinville, para Univille também, né? Aí eu mudei para o bacharelado. 2009, com o meu retorno ali para a faculdade, e na parte do bacharel, que eu tinha mudado da licenciatura para o bacharel, eu fiz um estágio no Colégio Elias Morena, né? Eu era instrutora de atletismo lá, junto com o nosso querido Chicão. A Deia também era coordenadora lá da escola, uma escola, assim, fantástica, super estruturada. Tinha até a sala dos professores de educação física, Foi um período muito bom, assim, fiz muitas amizades com os alunos, fui instrutora de competição desses alunos e eu pude sentir a adrenalina que é o seu atleta. Eu tinha experiência como atleta, mas depois tive como experiência como professora, o quanto é gratificante você ver a evolução do teu aluno, tu ver o teu aluno conquistando e você vibrar junto com ele, é muito emocionante. Tem uma aluna especial, né, que como a gente tem um carinho especial pelo lançamento de Darda, é a Isabelle Rassi, né, que era minha aluna. Foi uma parte, assim, bem marcante, bem legal. Em 2010, a minha vida mudou mais uma vez, né? Eu tinha ficado noiva do militar do exército e a gente foi acabando morar lá em Altamira, no Pará. Mais uma mudança bem drástica lá. Acabei trabalhando com hidroginásticas, daí dei aula para grávida, dei aula para outras pessoas que tinham problema, né, no joelho. Aí começa a aparecer ali as pessoas, né, com as suas limitações. Continuei trabalhando na musculação, que era uma coisa que eu sabia fazer bem. E daí eu achava muito engraçado com as alunas: prof, eu quero ficar com teu braço, prof, eu quero ficar com a barriga igual a tua barriga, prof, eu quero ficar igual a tuas pernas. Era muito engraçado as alunas chegar e falar assim, né? E eu brincava com elas, sempre foi uma coisa assim muito gratificante pra mim, ver as pessoas ter sonhos e poder realizá-los, né? E nisso eu trabalhei uns 2 anos, 2010, 2011, acabei lá, fui pra faculdade pública, né, que é a UEPA. Acabei lá, a faculdade é plena, né? Por isso que aqui na Univille já não era mais plena. No ano que eu entrei, era dividida a grade entre bacharel e licenciado para dar aula em escola. Também dei aula
Eu fiz estágios na escola lá, tive a experiência de conhecer as crianças, ver que era um lugar muito carente, assim, de achar estranha a cultura pelo fato das crianças terem só farinha para comer, irem para a escola descalço, uma coisa que aqui em Santa Catarina a gente não vê essas coisas, né? E cada dificuldade que a gente presencia, a gente agradece a Deus por ter um lugar tão bom para viver, né? 2012, 2013 acabei dando aula em escola pública, né? Finalmente ele estava realizando uma das minhas vontades, que era dar aula em escola. E eu fui dar aula na mesma escola onde que primeira, né, que eu estudei ali no Arnaldo Moreira do A. E acho engraçado que a diretora falou assim: as professoras essas alunas que eram, né, viram professora dessa escola, não sei o que essa escola tem. Realmente tem um carinho muito grande, um especial pelos professores, daí os professores brincando, né? A gente vê que tá ficando velho quando os nossos alunos começam a virar nossos colegas. Aí foi aquela alegria na sala dos professores, tem esses momentos, né, gratificante. E a parte da escola é uma das minhas paixões, né, porque é ali onde você forma ali os valores de uma sociedade, é ali onde você vê que é o trabalho mais importante de todos, né? Tanto dos professores das outras matérias quanto da educação física também, onde você molda o ser humano, né? Onde você está em contato dia a dia, que você pode, né, passar valores. Isso é muito bacana, assim, promover experiências, eles te desafiarem também. Isso deixa a pessoa viva, né? É muito bacana. Quero dar aqui, estender meus parabéns aos meus colegas, né, professores de escola, não só da educação física, mas das outras matérias também, que é um aprendizado diário, né. Aí, como na escola eu sempre não era concursada, eu sempre fazia contrato de ACT, então você trabalhava 10 meses, fica 4 meses sofrendo sem emprego e acaba indo para aquela fila lá, fazendo prova lá na Secretaria de Educação, agora nem lembro bem, na Geredes, e aí é uma coisa que eu acho que desvaloriza muito, né, o profissional que passou aí 5 anos na faculdade, ficar nesse sofrimento, né, uma hora ganha bem, uma hora não ganha nada, aí você fica 6 meses tentando se recuperar das dívidas do tempo que você ficou desempregado. E eu não estava mais querendo ficar nessa instabilidade e eu vi a oportunidade de entrar no SESI e agarrei com as mãos e com as pernas, né, em novembro de 2012, daí encerrei meu contrato na escola, fui pro SESI, o SESI foi outro mundo assim também, um lugar que eu tive muito crescimento profissional e pessoal, porque o SESI é uma família, o SESI é um ensinamento constante, né, e tenho muito a agradecer a minha supervisora Andréia, que eu chamo de minha supervisora, que pra mim ela vai ser para sempre, é uma querida, Andréia Netzel. E nessa trajetória do SESI foram 6 anos, né? 6 anos de muito treinamento, cada 2 meses tinha treinamento, às vezes era mensal treinamento. E a gente, às vezes, poxa, o que ela vai inventar agora? Sabe? E no que ela vai inventar agora dava aquele frio na barriga. A gente vestia fantasias, fazia os eventos nas empresas. Aí eu tive outra experiência, né? Que foi em vez de trabalhar com os filhos, trabalhar com os adultos, né? Só que o SESI, eu fui muito feliz por muito tempo, só que chegou uma hora que não... Eu pensei assim, não, precisa ter algo a mais. A gente fazia o possível para levar a saúde, qualidade de vida ali para os trabalhadores, né? Só que 5 minutos você não consegue passar muita coisa. E por mais que você dê o seu melhor, assim, sabe? E algumas coisas que eu vejo, assim, é que a educação física, ela precisa ser valorizada pelo que ela é. É a menina da ginástica. Prof, você estudou o quê? Isso aí é uma coisa que, pra gente que lida com vidas, que a gente sabe o que se passa no corpo do ser humano e o quanto a gente pode ajudar, e as pessoas às vezes não chegam até você buscando essa ajuda. É uma coisa assim que a gente faz muito por um lado e tem um pouco retorno de outro, né? Então eu sempre tive vontade ali de trabalhar com personal, só que eu não queria ser convencional. Então eu queria sempre dar algo a mais, eu sempre fiquei pensando em vários cursos, especializações que eu poderia fazer, só que eu nunca me identifiquei assim, já pensei em desistir da profissão, pelo fato de
desse reconhecimento mesmo, né? Porque quando eu era atleta, eu tinha reconhecimento das minhas medalhas, né? Eu era melhor, eu sempre, né, querendo ou não, você ser reconhecido, isso faz muita diferença. E foi depois da pandemia ali, acabei saindo do SESI, não tinha outro plano B, que eu estava acomodada, né? No caso ali, no SESI, tinha vários eventos, então o próprio SESI, ele te impulsiona para muita coisa. E, assim, foi uma parte que eu guardo, assim, com muito carinho, né? Porque todas as minhas experiências até aqui me ajudaram a saber o que eu queria e o que eu não queria, né? Porque eu fui atleta, eu dei aula em escola, eu dei aula de hidro, eu dei aula na empresa, então eu passei por muita coisa e eu pensei assim, não, agora eu preciso de um significado maior. E aí eu tava em casa, assim, né, não tava aí nesse negócio de pandemia, tudo fechado né, não tinha mais vagas, academias fechando. Uma coisa que eu nunca tive dificuldade foi em conseguir emprego, em todas as academias que eu chegava eu já conseguia trabalhar sempre, porque eu comecei bastante nova também. E eu acho que Deus prepara tudo certo, né, porque a pandemia foi o momento em que eu fiz aquele curso do Thiago Brunet, aquele Clube da Sabedoria, que fala muito sobre a Bíblia, muito sobre provérbios, né? Então eu pude me dedicar um pouco mais assim nas coisas que eu queria da igreja, já fazia teologia, né, na Casa de Oração Arca da Aliança, lá pela Faculdade de Rafidim. E nisso eu já estava me aprofundando mais, né? Que eu já estava nessa busca ali do algo a mais, uma coisa com propósito. E Deus já estava preparando, né, essas coisas na minha vida. E eu pensei assim, não, agora eu quero uma resposta de Deus. Agora Deus vai ter que me mostrar. Eu falei assim, não aceito mais ficar à deriva. Agora eu quero tomar a rédea da minha vida, né? Como eu até tinha explicado já em outra live, que nesse processo de redescobrir, né, que a gente vai pegando idade, a gente vai, né, valorizando outras coisas, né? Quando a gente é mais novo, assim, porque eu quero conquistar meu carro, eu quero conquistar minha casa, que não sei o quê. E daí, assim, tipo, toma alguns tombos na vida, conquista, perde, né? Como vocês aí, tendo altos e baixos. Eu pensei assim, não, eu preciso de algo maior do que um carro, uma casa, eu preciso de um propósito, né? E o Thiago Brunet falava muito sobre isso. Falava com Deus, Deus, me mostra o meu propósito, o que tu quer pra minha vida, eu preciso de uma direção. E aí eu comecei a participar mais lá da igreja eu era católica antes, né, não desmerecendo qualquer igreja, só contando a minha história mesmo. E eu sempre gostei muito, né, não saí de lá ligada em hipótese alguma, minha família toda ainda é católica. E aí eu comecei a aprender muito, né, com a pastora Débora Regina, comecei a participar dos cultos, retiro, né, foi ficando mais leve, assim, a gente sabe quando dá aquele alívio na alma, assim, é muito bacana. Aí depois que eu conheci a igreja, que eu tive mais entendimento, comecei a estudar mais a Bíblia, né, eu tive os desejos de me batizar nas águas, parece que depois que eu me batizei nas águas, parece que eu virei uma nova pessoa, que aquilo ali, tipo, foi um início pra mim, sabe? Nessa época eu estava num relacionamento tóxico que não me ajudava, que não me acompanhava, que não me apoiava. E a pessoa que sempre foi vitoriosa, que me encarava, batia no peito e fazia, acontecia, eu comecei a murchar, porque quando você sofre humilhações, quando você sofre muitas palavras negativas, quando você acaba acarretando outros problemas familiares junto, né? Porque, querendo ou não, as pessoas, elas têm, digamos assim, a gente permite com que elas façam as coisas com a gente, só que às vezes a gente acaba caindo em umas ciladas com que a gente não percebe, né? Começa a juntar tudo, juntar financeiro, juntar o emocional, mais a pessoa que você tá se relacionando, e isso acaba te minando, né? Então, depois que eu desci as águas ali, eu comecei a, né, me nutrir mais da palavra de Deus e passei a conhecer mais a Bíblia. Aí eu comecei a olhar para dentro e pensar em mim, o que eu preciso, né? Às vezes a gente pensa assim, você perde as forças, é engraçado, porque e aí você, depois de tantas derrotas, você não acredita mais que você é capaz, né? Que é possível você ser feliz de novo. Por esses problemas ali financeiro, emocional, acabei ganhando muito peso. E daí eu participei de um retiro lá na igreja da
Casa de Oração Arca da Aliança. E aí aí teve um retiro assim que Deus falou comigo assim, ó, chegou a tua hora, tal. E uma coisa assim que foi outro resgate assim para mim foi o jiu-jitsu. Nossa, eu era atleta, tinha ficado assim frustrada com a questão de não ter êxito em algumas coisas que eu tinha colocado como meta para mim. O meu sonho quando entrei na faculdade era trabalhar com esporte. Só que o esporte aqui em Joinville, principalmente, né, em Santa Catarina por completo, é muito assim limitado e é só para quem já tá, digamos assim, muito difícil você conseguir uma oportunidade, assim como acho que a maioria das pessoas que fizeram o desporto tinha essa vontade de trabalhar com esporte e a maioria deles, assim como eu, não conseguiu trabalhar nessa área, né? Porque imagina, uma coisa que você ama, uma coisa que você é campeão, uma coisa que você tem reconhecimento, valorização, e você estudou, fez uma faculdade para aquilo e chega na hora H, na hora do mercado de trabalho, não é bem assim, tá? Então, ali em 2019, eu conheci outra paixão da minha vida, que foi o jiu-jitsu, que me resgatou, eu já estava no grupo de emagrecimento ali com a nutricionista do SESI, né, que é um abraço para elas, assim, que foi um carinho muito especial que eu tive ali para uma equipe multidisciplinar, né, que tinha fisioterapeuta, professor de educação física e nutricionista, psicóloga, nossa, a psicóloga Fran ali, incrível também. E a gente acaba vendo que você precisa de ajuda. Não importa o que você já fez, né? Não importa, você tem faculdade. Não, todos nós precisamos de ajuda. E engraçado que quando eu consegui sair do relacionamento tóxico, que eu comecei a me dedicar mais às coisas que eu queria, satisfazer minhas necessidades, né? Eu emagreci muito rápido. Foi uma coisa assim muito incrível, sabe? Aí, como eu falei, em 2020 eu ainda estava trabalhando no SES ali, começou a pandemia, né, acabei, eu e mais uns 50 colegas fomos mandados embora, e aí nessa parte ali, como eu estava falando para vocês, desse momento que eu fiquei em casa, que eu tive mais essa conexão com Deus e que eu pensei assim, não, agora é o momento de buscar algo maior, significativo. Eu fiz uma semana de jejum e oração e apareceu no Facebook o Mestre Galo. O homem falando tudo que eu pensei a minha vida toda, tudo que a faculdade, tipo, ela te dá o início, mas ela não se aprofunda, sabe? E falando uma educação física de valor, uma coisa assim que você pode ajudar de verdade as pessoas. Porque exercício, a pessoa fazer hipertrofia, ficar com bumbum, barriga sarada, isso aí a gente já sabe fazer. Vocês estão careca de ver na internet um monte de gente fazendo a mesma coisa, que o mestre Galo chama os macaquinhos de treino, né? Que é ali, mostrando fazer exercício, fazer exercício, qualquer pessoa até que não é formada sabe fazer isso. Aí o que eu queria um algo a mais, né? E essa certificação da Galo Personal System foi o que fez esse algo a mais por mim, porque era tudo que eu sempre sonhei na vida, né? Saber pegar uma pessoa e saber tratar ela. Você pegar um ser humano de verdade que tem um problema real e você mudar a vida dessa pessoa, né? Então, assim, uma pessoa com hipertensão, né, que a gente chama de pressão alta, com diabetes, tá com o joelho assim, tá com a coluna tal, né, problema na coluna, e as pessoas, elas ficam com cinesiofobia, né, é uma coisa que a pessoa tem medo de mexer, medo de fazer exercício, né. Então, isso pra mim, assim, foi um outro divisor de águas, assim, foi uma realização de um propósito, né? Agora tem um propósito para seguir. Então, gente, nos próximos vídeos eu quero explicar um pouquinho melhor sobre essa metodologia que salva vidas, que trata o ser humano como um todo, e não só tratar uma doença, ou não só, uma perna, um bumbum sarado, um abdômen. Não. Você é uma pessoa, você tem necessidades, e a gente precisa te tratar como um ser humano, não como uma doença. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado aí de conhecer a minha trajetória. Tá? Fiquei um pouquinho emocionada em algumas partes ali, mas faz parte. E só pra finalizar, esqueci de finalizar a minha história. Então, em 2019, depois do jiu-jitsu, que eu tava na melhor fase, assim, super bem, né, tranquila ali, com a cabeça no lugar, acabei conhecendo, né, o meu atual esposo. Ele é mineiro. A gente se mudou
Ele se mudou para apartamento, eu me mudei 5 dias depois, né? No mesmo ano ali a gente se casou e agora a gente tem 2 anos de casado, uma pessoa que vai comigo na igreja, né? A gente frequenta ali a igreja dos filhos. Não é só simplesmente frequentar um lugar, mas trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. É uma pessoa super companheira e isso é a parte que Deus transformou tudo, assim, sabe? Desde o começo, assim, hoje eu vejo que Ele me cuidou desde o começo, né? Então, gente, só agradecer aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham um ótimo início de semana, né? E se vocês quiserem conversar, pode me chamar no particular. E é isso, gente. A gente precisa cuidar um do outro, tá bom? Assim como Jesus cuida de nós todos. Tchau, gente.